Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o desenvolvimento na palavra. O nosso Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, que o meu povo eles erram por não conhecer as Escrituras, tá? Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento na palavra. Nós precisamos nos desenvolver na palavra do Senhor. E para isso eu queria ler alguns versículos com vocês para nós tomarmos base, tá, desse, podemos dizer assim, assunto que nós vamos estar falando agora. E eu preciso de ler alguns versículos com vocês, que está no Salmo 119, tá? É o salmo mais comprido, Podemos dizer assim, com 150 versículos. E o salmista, nesse salmo, tá? Ele trata da palavra do Senhor como um caminho, tá? E ele deixa transparecer a palavra do Senhor como um caminho a ser seguido, um caminho a ser trilhado, tá? Então, se a palavra do Senhor ela é um caminho, então nos indica que isso é um desenvolvimento. Quando nós vamos trilhando por esse caminho, caminhando por esse caminho, nós vamos então se desenvolvendo, na palavra do Senhor. Preste atenção nos versículos. O versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O versículo 5 ele diz assim, ó: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Tá? Então o salmista ele está dizendo, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que eu possa observar os teus estatutos, que o meu andar, que o meu caminhar seja nesse caminho, seja trilhado por esse caminho que é os teus mandamentos, que é os teus estatutos. Ele está dizendo para o Senhor. E o versículo 9, ele diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando o conforme a tua palavra. O versículo 14, folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então veja bem, queridos, que o salmista, ele fala da palavra do Senhor como o caminho, como um caminho a ser percorrido, a ser trilhado. Então isso nos indica que precisamos a cada dia se desenvolver na palavra do Senhor, tá? É um ato progressivo. O versículo de número 27, ele diz assim, ó: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. O versículo 30, escolhi o caminho da verdade e propus-me a seguir os teus juízos. O versículo 32, correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. O versículo também 33 diz assim, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. O versículo 37, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Tá? E ele, no versículo ainda de número 101, desse Salmo 119, ele diz assim, ó, desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Aí ele vai encerrar falando da palavra do Senhor como caminho, no Salmo 119 e no verso 105. Olha o que ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Olha como ele fecha então essa sua fala a respeito da palavra do Senhor, indicando, né, que ela é um caminho que nós precisamos seguir, percorrer todos os dias, ou seja, desenvolver, né? Desenvolver-se nela a cada dia, tá? Aí então ele fecha dizendo: lâmpada para os meus pés, tá? E luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, querido, é o farol baixo ou a luz baixa. E luz para o meu caminho é a luz alta ou o farol alto. Quando você vai em uma rodovia durante a noite, né, dirigindo o seu carro, você então liga os faróis, né? E num certo tempo, né, quando vem outro carro de frente a você, você então baixa os faróis, né, na luz baixa. Aí quando o carro passa, você então ergue a luz, ou seja, né, dá a luz alta para que ilumine, clareie, né, lá na frente. Então a palavra do Senhor para nós, ela é assim: farol baixo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, farol baixo para mim e luz para o meu caminho, para os demais, né, que estão distante de nós. Então, querido, se a palavra ela é um caminho, né, os mandamentos do Senhor é um caminho, precisamos nos desenvolver nela todos os dias, tá? Precisamos adquirir conhecimento, precisamos estudá-las, precisamos meditar, precisamos guardar ela em nosso coração. Não podemos ficar parados no tempo. Precisamos nos desenvolver cada dia na palavra do Senhor. E para isso eu quero trazer um exemplo de um homem na Bíblia que nos dá um exemplo muito extraordinário de como ele desenvolveu a palavra do Senhor na sua vida. Esse homem é Josué. Vamos meditar um pouquinho? Tá? Nós vamos ler lá em Êxodo, capítulo de número 17. Tá? Êxodo, capítulo de número 17. Deixa eu achar aqui para mim ler com os irmãos. Êxodo 17 e o versículo 14. Olha o que a Bíblia ela nos diz. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Veja bem, querido, Deus, falou para Moisés, depois que eles venceram, né, os amalequitas, Deus disse para Moisés: escreve isto, né, para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Tá? De Josué. Então Moisés transmitiu a palavra do Senhor aos ouvidos de Josué. Ele leu a palavra do Senhor para Josué e Josué ouviu a palavra do Senhor. Mas veja bem, querido, que Josué não ficou simplesmente só nesse ponto, não ficou só com a palavra no seu ouvido. Olha o desenvolvimento progressivo da palavra na vida de Josué. Quer ver uma coisa? Vamos ler também lá em Josué, capítulo de número 1 e o verso de número 7, tá? Vamos achar aqui Josué, capítulo 1 e verso de número 7. Olha o que diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Quando Moisés faleceu, quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Agora Deus vem e fala para Josué:
tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer. O que é fazer? Praticar. Tá? O que é fazer? É colocar em prática. Então veja só, Moisés relatou a palavra aos ouvidos de Josué, lá em Êxodo. Agora aqui Deus está falando para ele colocar em prática aquilo que ele ouviu. Tá? Aquilo que ele ouviu. Ou seja, lá em Êxodo era a palavra nos ouvidos. Aqui é nas obras. Tá? Mas não para aí. Por aí, olha só como vai acontecendo o desenvolvimento da palavra do Senhor na vida de Josué. Aí Deus vai dizer no versículo de número 8, e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Lá em Êxodo, palavra no ouvido. Aqui no versículo 7, palavra na prática, nas obras. E aqui no versículo 8, palavra na boca. Ou seja, palavra nos ouvidos, palavra na prática e palavra na boca. Não era simplesmente ele mostrar também a palavra nas obras que ele praticava, mas sim também que ele pregasse a palavra, que ele anunciasse a palavra. Tá, queridos? Então veja só, palavra no ouvido, palavras na prática e palavra na boca. Isso nos mostra o desenvolvimento consecutivo da palavra do Senhor na vida de Josué. É um caminho que precisa ser trilhado por nós e não para por aí. Veja só como Deus ainda diz no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Entendeu, querido? Palavra no ouvido, palavra na boca, palavra nas obras e palavra na mente. Tá? Medita nele dia e noite. É um ato contínuo de desenvolvimento na palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção, querido, ainda é o outro versículo que nós vamos ler para vocês agora, para vocês verem como que se dá o desenvolvimento da palavra do Senhor na vida de um obreiro, na vida de um cristão. Tá? Vamos ler então agora Josué 8 e o versículo 32. Tá? Josué 8 e o versículo 32. Achei aqui. Diz assim: também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Ou seja, querido, quando Josué ele venceu, né, aquela cidade que antes eles tinham perdido a guerra para ela, o nome da cidade era Ai ou Ai, né? E uma cidade bem pequena, diz a Bíblia. Depois ele volta, faz um concerto com o Senhor, vocês conhecem a história. E aí então ele volta lá e guerreia contra a cidade e eles saem vitoriosos. Então ele levanta um altar aqui, diz a Bíblia, e ele quer então agora fazer a palavra do Senhor se tornar permanente. Tá? Ele se esforça para a palavra de Deus ser permanente, porque o que ele vai fazer? Ele vai tirar a palavra do livro, olha só, tirou a palavra que estava no livro e gravou em uma pedra, tá? Ou seja, para que a palavra seja permanente, valorizou a palavra, tá? Então, querido, recapitulando para você entender, tá? Palavra começou na vida de Josué, a palavra no ouvido, a palavra nas obras, fazei, né? Disse o Senhor lá no versículo 7. Tá? E foi palavra, né, na boca e palavra na mente. E agora, né, ele está tirando a palavra do livro e colocando gravada numa pedra, né, para ter uma durabilidade, para ser permanente.
Olha o progresso graduativo, consecutivo da palavra se desenvolvendo na vida de Josué. Tá? Então é isso que eu quero deixar para os irmãos nesta oportunidade, queridos. Nós precisamos nos desenvolver na palavra do Senhor todos os dias. E como que se desenvolve na palavra do Senhor? Lendo, estudando, pesquisando, ouvindo, tá? Buscando, tá? E assim nós vamos desenvolvendo a cada dia. O obreiro, o líder, o cristão, ele precisa, querido, né, tirar a palavra do livro e não gravar em uma pedra, mas colocar no coração das pessoas. Ele precisa tirar a palavra do livro e colocar no coração das pessoas, gravar no coração das pessoas. E isso é o nosso dever. Tá? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso, para tirar a palavra, tá? E colocá-la no coração das pessoas. Tá? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa oportunidade. Procure se desenvolver na palavra do Senhor. Procure frequentar cultos de escola dominical, cultos de ensino. Procure fazer um curso teológico. Procure comprar boas Bíblias em várias versões. Compre livros bons, tá? Mas procure se desenvolver todos os dias na palavra do Senhor. Não pare no tempo. Há pessoas que aceitam Jesus, há obreiros que aceitam Jesus, né? E ele, dali 20, 30 anos, você conhece, volta a falar com ele novamente, ele está no mesmo patamar. Não se desenvolveu no estudo, não se desenvolveu no conhecimento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um caminho e nós precisamos todos os dias trilhar, andar por ela, tá? Andar por ela, tá? Fazer como Josué, tá? Moisés relatou a palavra no ouvido, tá? Deus mandou, né, ele praticar, tá? As obras. Deus mandou ele falar, não se aparte da tua boca. Deus mandou ele meditar, palavra na mente, palavra no ouvido, palavra nas obras, palavra na boca e palavra na mente. E agora Josué pega então e faz a palavra do Senhor ser permanente, porque ele tira do livro e grava em uma pedra. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, tá? E que as mãos do Senhor continua sobre você todos os dias, em nome de Jesus.